Terça-feira, 10 de setembro de 2019. Começa agora aqui na Record News para todo o Brasil, o Inova 360. E nós começamos com o propósito de te inspirar e informar. Esta semana você está acompanhando aqui com a gente do Inova a série da Pilgrim, uma plataforma de produção e distribuição de conteúdo cristão. Falando em conteúdo cristão, você sabia que este é um dos maiores mercados consumidores de conteúdo em todo o mundo? Então fique ligado no programa de hoje, porque você vai conhecer mais sobre esse mercado e, inclusive, entender como ele funciona e, quem sabe, encontrar algumas oportunidades para que você possa participar nele. Então, fique ligado. Gustavo, vamos entender hoje mais do mercado onde a Pilgrim está inserida. Você está no mercado de distribuição de conteúdo, Sim. no formato digital, para um público cristão. Isso. Então, defina para a gente esse mercado. Você definiu ele muito bem, é praticamente isso. Mas, bom, a gente tem dois tipos de clientes, né? A gente tem, de um lado, os produtores de conteúdo, eles são nossos clientes porque nós damos ferramentas para eles e nós damos uma plataforma para o conteúdo que eles produzem alcançar o nosso usuário, que é o nosso outro lado, o nosso outro cliente. São as pessoas que vão, de alguma forma, precisam desse conteúdo e vão consumi-lo na nossa plataforma. São, né, normalmente, cristãos, né? Isso é uma coisa muito legal do mercado cristão, que às vezes as pessoas não sabem, mas quando você se torna cristão, principalmente isso é mais verdadeiro ainda no meio evangélico, você passa a entrar numa jornada de aprendizado, né? A cada dia tendo que aprender mais, ler mais a Bíblia, e consumir mais conteúdo cristão. E a gente está querendo ajudar essa pessoa na jornada dela. Daí até o nome, Pilgrim, que, do inglês, né? Peregrino, né? Que está numa jornada, num caminho. Então, esse é o nosso outro cliente, é aquele cristão que está progredindo dia a dia, transformando a vida dele numa vida de crescimento espiritual e conhecimento de Deus. Isso é adquirido através da leitura e também do áudio. Sim, né? E aí existe uma coisa muito importante a gente falar também, que é um mercado gigantesco. O Brasil hoje é um dos maiores países cristãos do mundo. A economia movida por esse segmento, da formação tanto de autores quanto da demanda de produtoras, é gigantesco. E a gente vai ouvir agora a participação de um depoimento de uma pessoa que é desse mercado, até para contar um pouco disso e para contextualizar, para você que está de casa, ter dimensão da amplitude dos números que nós estamos falando no mercado cristão, principalmente na produção de conteúdo. Vamos conferir. Um outro aspecto muito importante de tudo isso é entender o tamanho do mercado, porque o mercado é algo que consome os produtos. E mercado é potencial e é verdadeiro. O mercado para produtos cristãos no Brasil, ele está aumentando, porque nós temos no Brasil pelo menos 30%, 40% de cristãos evangélicos. Esse número cresceu muito. Ele agora está chegando a 50, 60 milhões de pessoas. Ainda temos mais 120 milhões de católicos que também têm interesse em produtos cristãos. Então nós estamos falando do mercado que é o segundo maior do mundo. Você tem 170 milhões de pessoas, só perde para os Estados Unidos, que tem um interesse em conteúdo cristão. Quando você vai para a América Latina, toda a América Latina, que são mais 450 milhões de pessoas, tem 50 milhões de evangélicos. Então o Brasil equivale a uma América Latina. Qual é o conteúdo que essas pessoas estão procurando e como que elas podem ter acesso a isso? Essa é a resposta que uma associação como a ABCD, Associação Brasileira Cristã Digital, está propondo. Desenvolvedores digitais para o mercado digital cristão. Gustavo, depois da participação agora do Paulo, dá para entender que você enxergou um mercado que é gigantesco? Pois é. Eu já estava meio que envolvido no mercado editorial cristão antes de iniciar a Pilgrim, né? Desde que eu estava terminando meus estudos, eu comecei a me envolver e queria mesmo ajudar esse mercado a se desenvolver nessa parte digital, porque era uma dificuldade que a gente tinha. A gente às vezes dependia demais de players como a Amazon ou Google e eu achava que a gente precisava fazer alguma coisa para desenvolver esse mercado digital cristão, especialmente a parte de audiolivros, que era uma paixão minha. E acabou que descobri um mercado que é grande, né? Assim, eu acho que eu não tinha noção do tamanho exato, né, disso, mas eu sabia por experiência
que era algo lucrativo o suficiente que valia a pena o investimento. Perfeito. E nada melhor do que para a gente entender ainda mais esse mercado, não é só você que se surpreendeu, não. Muita gente se surpreende. Nós vamos ver agora a participação do Samuel, que é uma das maiores editoras de produção de conteúdo cristão do mundo, que tem uma representação aqui no Brasil. Vamos conhecer. Como diretor da Thomas Nelson Brasil, que é o braço cristão, né, da HarperCollins Brasil, a gente tem hoje um posicionamento dentro do mercado significativo, construído, né, ao longo das últimas décadas aí, aqui no Brasil. Tem uma razão primordial para a Thomas Nelson estar no Brasil, né, é a editora cristã, maior editora cristã norte-americana, e juntando todas as suas operações, que é a HarperCollins Christian Publishing, é um dos maiores grupos editoriais cristãos do mundo. Uma das razões por estarem no Brasil é justamente que o mercado brasileiro é um dos maiores mercados cristãos do mundo, né? A HarperCollins Christian já licenciava muitos textos para dentro do país há bastante tempo, e o mercado brasileiro era o segundo maior mercado de licenciamentos do mundo. Em termos de licenciamentos bíblicos, então textos extra-bíblicos, né, os textos comentados à Bíblia, era o maior mercado de licenciamento do mundo. Enfim, então tinha um potencial gigantesco, e por essa razão, por esse histórico de licenciamento, o Brasil foi um dos primeiros países que receberam uma empresa inteiramente dedicada em loco para fazer esse trabalho local. Vale dizer que há 13 anos atrás, quando iniciou-se essa operação, o mercado brasileiro era outro. Os livros, né, de origem norte-americanos eram muito mais significativos do que hoje podem ser, né? O livro de autor nacional no Brasil hoje, com certeza, virou uma das principais fontes de conteúdo, né? Ninguém melhor para falar com o leitor brasileiro do que o pastor, o líder, né, brasileiro. E essa tradução, essa, né, adaptação para a realidade brasileira está se tornando, eu diria, cada vez menos relevante, e o autor nacional está se tornando cada vez mais relevantes. Aliado a isso, a Harper mundialmente, né, tem visto o digital crescer naturalmente. O e-book cresceu até ser 1/4 do faturamento da empresa nos Estados Unidos. Agora está em decréscimo, na verdade, caiu para 17% no último ano. Mas o que ainda está crescendo e muito é o audiolivro. E até por causa disso, iniciativas como a da Pilgrim são fundamentais para o mercado brasileiro, que ainda está encontrando seus pés, né? Não tem alguns dos major players digital e principalmente de audiolivro, e a Pilgrim está fazendo uma boa ponte para isso, principalmente entendendo o DNA do consumidor cristão brasileiro, certamente tem um potencial de sucesso maior. Gustavo, a gente ouviu agora o Samuel falando sobre esse incrível dado do que o e-book está diminuindo e o áudio está crescendo. E a Pilgrim está bem estabelecida no mercado de áudio também? A gente tem os dois. A gente tem e-books e a gente tem audiolivro dentro da plataforma. Talvez o nosso grande diferencial é que a gente está focando na produção do audiolivro, porque isso ainda é um mercado que está na sua infância aqui no Brasil. Principalmente quando se fala de audiolivro cristão. Mas o dado muito interessante que eu acho que a gente pode explorar um pouco mais nessa conversa sobre diminuição do e-book e aumento no audiolivro é algo muito interessante, porque há poucos anos atrás todo mundo estava achando que, poxa, o e-book vai substituir o livro físico. Não sei se você já ouviu isso, mas as pessoas achavam isso. E claro que isso não ia acontecer, né? O e-book, ele talvez facilita, sei lá, alguns tipos de conteúdo que não precisavam ser impressos, né, alcançar a mão das pessoas. E o audiolivro, ele não vem para substituir nem o e-book, nem o livro físico. Ele vem para alcançar um outro momento da vida da pessoa. Você não senta para ouvir um audiolivro. Você tem que sentar, parar o que você está fazendo, e a sua atenção tem que voltar toda para a leitura de um livro, seja um livro físico, seja um e-book. O audiolivro você pode colocar ele quando você está dirigindo, quando você está na academia, quando você está cortando grama, lavando louça, fazendo qualquer outra coisa. Então, ele não é um substituto, e ele vem para somar. Mas eu acho que o que as pessoas perceberam é que o e-book ele não resolve todos os problemas. E talvez por isso que ele esteja diminuindo agora o market share dele. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas antes eu quero fazer um convite para você. Que tal você ser um comentarista aqui no Inova? Olha, hoje a gente está falando do mercado. E você, qual o segmento que você trabalha? Você pode ser um dos nossos comentaristas e trazer aí insights e conteúdos inteligentes do seu segmento. Fica o convite, acesse o nosso site para você saber mais. E olha, a gente vai agora para um rápido intervalo e na sequência a gente está de volta com mais um Inova 360 para você aqui na Record News.
Estamos de volta aqui na Record News com o Inova 360 para você aí de todo o Brasil. Você vai acompanhar comigo agora mais uma parte da série da semana com o Pilgrim. Fique ligado. Gustavo, eu sou um fã do formato colaborativo. Eu acredito demais quando a gente faz plataformas e propostas colaborativas, tanto que o Inova 360 é o primeiro programa colaborativo da TV brasileira. Legal. Eu brinco que eu não sou o dono do projeto, não. Somos uma série de parceiros que juntos nós construímos conteúdos incríveis. E quando a gente olha para o mercado, a Pilgrim está fazendo exatamente isso, está juntando players para geração de conteúdo e para entregar para o consumidor, para aquele que está na ponta lá consumindo esse conteúdo, coisas de mais qualidade. Conta para a gente sobre isso. É isso mesmo, a gente quer colaborar com a indústria, que é uma indústria bastante ativa, né? E com vários players fazendo trabalhos maravilhosos. Você tem ministérios, você tem editoras, você tem pessoas individuais produzindo bastante conteúdo relevante e a gente quer ajudar todos eles sendo uma plataforma, né? Então, a gente não quer substituir nenhum deles, a gente quer ser uma plataforma. Então, para, inclusive, facilitar o encontro entre o produtor do conteúdo e aquele que vai consumir esse conteúdo. Nosso trabalho, a gente vê nessa jornada, é esse de auxiliar e colaborar mesmo. E aí a gente tem um formato, Gustavo, que é chamado cauda longa, onde você permite que muitos produtores possam criar os seus conteúdos e os consumidores também possam ter acesso a conteúdos que talvez não encontrariam em grandes editoras, em grandes publishers de conteúdo. Seria isso? Isso tem muito a ver. O cauda longa simplesmente significa você vai alcançar muitas pessoas, cada uma delas tem interesses pequenos que talvez não justificaria eu fazer um investimento enorme para poder entregar um conteúdo para 2, 3, 4, 5 pessoas. Mas se você faz isso em grande quantidade, em escala, você consegue entregar uma série de pequenos conteúdos para muita gente e isso faz com que o modelo de negócio seja viável. A dica de produtividade hoje é uma provocação. Você é multitarefa de verdade ou você tem dificuldade e não tem foco? Muitas vezes a gente acaba se enganando e usa isso como desculpa dizendo que eu quero fazer várias coisas porque eu sou multitarefa, mas você não tem foco. Então, no final do dia, o que é melhor? Ter algumas tarefas concluídas ou muitas iniciadas e nenhuma terminada? Pense sobre isso. Oferecimento VIP Office, escritório com serviços. Então, curtiu o nosso episódio de hoje? Amanhã o Inova 360 está de volta aqui na Record News e o tema na série será tecnologia. Então você que acompanha o nosso conteúdo toda quarta-feira, falando de tecnologia, fique ligado com a gente amanhã. Eu também quero lembrar você que todo o nosso conteúdo está à disposição no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. E fica também o convite, que tal você ser um comentarista aqui no Inova e falar das inovações no teu segmento? Vem com a gente. O programa de hoje fica por aqui, amanhã tem mais, mas olha só aí, importante mensagem para você. O dia só está começando, então faça coisas incríveis. Oferecimento. Loja integrada, crie sua loja virtual grátis. Link API, acelerador de transformação digital nas grandes empresas. Zoom, Create an Exponential Growth. VIP Office, escritório com serviços.